Bom dia a todos. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que manifestaram interesse em estar participando do mini curso, estar participando do evento. Gostaria de agradecer a doutora Marilane Colnago e a doutoranda Camila Lages por ter aceitado o nosso convite para ministrar esse mini curso de Python Primeiros Passos. A doutora Marilane Colnago é graduada em Matemática e mestre em Matemática Aplicada e Computacional pela Unesp e doutora em Ciência da Computação e Matemática Computacional pela USP, campus de São Carlos. Atualmente, ela é pós-doutoranda no ICMC da USP e coordenadora da plataforma SP Covid-19 Infotracker. Além disso, é coordenadora do Comitê das Mulheres da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional. A doutoranda Camila Faria Alonso Lages possui graduação em bacharelado em Matemática Aplicada pela Universidade de São Paulo e mestrado em Ciência da Computação e Matemática Computacional pela mesma universidade. Atualmente, é doutoranda em Ciência da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo. Eu desejo a todos vocês um bom mini curso e gostaria de agradecer também aos nossos patrocinadores, a SBM, a SBMac, a Linear Softwares Computacionais, a Editora Cubo, a Cengage e a Data Science Academy. Eu passo a palavra para as meninas. Obrigada. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, a Fela já apresentou a gente, então acho que essa parte já dispensa, mas eu sou Marilane, tá? Bom, como o próprio nome do mini curso já diz, a gente vai estar falando um pouquinho sobre Python Primeiros Passos. Então, o pessoal que já programa em Python talvez vai achar um pouco repetitivo, né? Porque o que a gente vai fazer é dar ali uma ideia, né, de como vocês iniciarem na programação em Python. A Camila quer comentar alguma coisa antes de eu compartilhar a tela? Não, quero dar bom dia para todo mundo. A Mari já falou, a Marilene já falou o essencial no começo. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, e aí o que vai acontecer é que eu vou ficar alternando entre a tela da apresentação e a tela depois do Colab, que eu vou explicar, né, para vocês como que vocês vão entrar na hora que a gente for usar. Então, eu não vou colocar a apresentação em tela cheia, tá? Justamente para não ter que ficar depois pausando a apresentação, tela cheia de novo, mas eu acho que tá num tamanho bom, aí qualquer coisa vocês me falam. Acho que dá para ver, né, bem. Não preciso colocar em tela cheia, justamente, né, porque senão eu vou ficar a apresentação, aí pausa a apresentação, fecha. Bom, então eu vou começar falando aqui um pouquinho, já, né, sobre os assuntos do nosso mini curso, e aí no momento em que a gente começar a reproduzir algumas coisas iniciais no Colab, eu vou introduzir para vocês como é que a gente acessa, tá? Mas é bem simples, pelo navegador mesmo, então podem ficar tranquilas em relação a isso. Bom, então a gente vai no dia de hoje, né, são 3 dias de mini curso, a gente separou para uma introdução a Python mesmo. Então, a gente vai ver alguns conceitos básicos. Aqui tem o resumo do conteúdo, mais fácil. Então, uma breve introdução sobre Python, falando sobre a linguagem em si. Nós vamos ver um pouquinho de variáveis, então, os tipos de variáveis que a gente tem. Funções matemáticas, então, algumas funções que já tem no Python. E entrada e saída de dados, tá? E aí, nas aulas, né, de amanhã e depois de amanhã, a gente vai falar um pouquinho de estrutura básica de programação, que seria a estrutura condicional de decisão e estrutura de repetição. Então, vamos começar aqui com a introdução, né? Como que surgiu o Python? Então, o Python foi criado no final dos anos 80,
em 1989, por Guido van Rossum, no Centro de Matemática e Tecnologia da Informação, na Holanda. E aí, né, Python, para quem acho que vocês já devem desconfiar, o nome é um tipo de cobra, né? E aí todo mundo, o símbolo aqui, a logo que eles escolheram para o Python, remete a duas cobras, só que o nome dessa linguagem não é diretamente relacionado a cobras. Ele vem do gosto do criador por um grupo de humoristas, né, que chamava Monty Python. Atualmente, né, a Python ela é gerenciada pela Python Software Foundation e possui uma licença de código aberto. Tá? Por que usar Python? Então, é uma linguagem que é fácil e simples. Se vocês já têm alguma experiência com programação, por exemplo, em C, vocês vão ver que é muito mais simples, né? Facilita muita coisa, tem muita coisa que em C você tinha que declarar suas variáveis antes, você não pode esquecer ponto e vírgula, né? Em Python, tudo isso fica bem mais simples. Tem uma sintaxe limpa, então não precisa, é tudo muito simples de ser programado, né? Diversas bibliotecas já inclusas, então hoje mesmo a gente vai falar de uma dessas bibliotecas, mas tem muita biblioteca para muita aplicação, né? Então, tem sido, por exemplo, muito usado para quem trabalha com ciência de dados, porque tem muita biblioteca para ajudar tanto em visualização de dados quanto em ciência de dados do modo geral. É mais expressiva do que outras linguagens, como Java, C, C++, é interativa, os protótipos são rápidos, tem alta produtividade e tem interface para outras linguagens, né, como Fortran e C, C++. E aí, atualmente, no mercado, tem muitas empresas que utilizam Python, né? Aqui tem alguns exemplos de grandes empresas que a gente conhece e que utilizam Python como linguagem de programação, tá? Então, só para vocês saberem. E vem, como eu trabalho com dados, né? Que eu vou falar um pouquinho sempre de dados, mas é uma linguagem que tem crescido muito no mercado, né? Justamente porque tem muita biblioteca para trabalhar com vários tipos de dados. Bom, mas vamos começar então já com a parte de colocar um pouquinho a mão na massa, de entender como que funciona a linguagem em si, né? E a primeira coisa que a gente vai falar então são de variáveis. Variáveis, elas permitem o armazenamento de informações na memória. Então, a gente tem um dado e a gente quer guardar esse dado. E onde que a gente vai guardar esse dado, que é essa informação? Na memória. Então, por exemplo, aqui nessa ilustração, a gente tem mensagem recebendo Hello World. Então, essa expressão aqui, que depois a gente vai ver o tipo, né, de variável, que é o tipo de dado, ela vai ser armazenada nessa variável mensagem. Então, é bem similar ao conceito que a gente tem matemático. Quando a gente fala, por exemplo, de constante, a gente está falando de um valor que não se altera. Então, se eu tenho lá, defino π igual a 3,1416, aquele valor não vai se alterar ao longo do meu código, tá? Porque é um valor constante. Quando a gente fala de variável, não. A variável, ela sofre variação. Então, ao longo de um código, uma variável, ela pode mudar de valor várias vezes, ela pode ser apagada, ela pode ser acrescentada em outros valores. E uma coisa importante da gente falar de variáveis é que no momento em que você se atribui um valor para aquela variável, no momento que você decide mudar o valor daquela variável, o valor anterior não fica armazenado, ele já é substituído, tá? Então, são algumas características do que a gente chama de variável. Então, aqui, um outro exemplo, nessa segunda parte, né? Uma variável que chama var, recebe o valor 1, var1 recebe o valor 2, e aí eu defino uma terceira variável como var mais var1. Então, a gente pode manipular também essas variáveis através de operadores matemáticos, operadores lógicos, operadores relacionais, do tipo maior, menor igual, mas isso a gente vai ver mais nas aulas de amanhã e depois. Então, só para ilustrar aqui. E aí, como que é a sintaxe das variáveis em Python? Então, a gente coloca o nome da variável e o valor, o dado que ela vai receber. Então, é bem simples, né? Como eu estava falando, quem já tem algum
conhecimento em C, antes a gente precisava declarar o tipo da variável e o nome antes de utilizar ela no código, né? Em Python, não, você já pode só declarar o nome da variável e já o valor que ela vai receber. E aí, algumas características. O nome da variável não pode conter espaço nem caractere especial. O operador igual, ele é um operador de atribuição do que vai ser armazenado na variável. Então, quando a gente está usando o igual, a gente não está falando que o que está aqui é igual ao que está aqui. A gente está falando que a variável está recebendo o que está do outro lado. Então, aquele valor que está à direita está sendo armazenado dentro da variável que está à esquerda. Quando a gente quer comparar, isso é igual a isso, aí a gente usa o operador relacional, que acho que a gente vai ver amanhã, né, quando a gente for falar mais de condição. Mas aí a gente tem que usar 2 sinais de iguais, já dando spoiler. Mas quando a gente usa o igual aqui, a gente não está comparando se isso é igual a isso, tá? A gente está fazendo uma atribuição de um valor para a sua variável. E aí, o valor que vai definir o tipo de variável. Então, voltando, vou sempre comparar com C, mas voltando, como eu comentei com vocês, a gente tinha que declarar primeiro o tipo de variável que a gente ia armazenar quando a gente programava em C, por exemplo. Então, se eu queria uma variável que fosse inteira, eu tinha que definir ela lá inteira para, previamente, eu já guardar um espacinho ali na memória para armazenar esse valor. Então, porque eu sei que se eu armazenar um valor real, eu vou precisar de um espaço maior. Então, eu já declarava antes. Agora, não. O que vai definir é exatamente o que você colocar aqui do lado. Se você colocar um valor inteiro, ele já vai entender que essa variável é do tipo inteiro. Se você colocar um valor real, vai entender que é real. E assim sucessivamente. E aí, então, o primeiro tipo de dado, né, que pode ser armazenado nas variáveis, são os dados numéricos, que são valores inteiros ou float, né, flutuante. Então, o primeiro é o inteiro, né, que a gente vai entender como int. Então, é o valor inteiro que a gente conhece, né, 0, 1, 2, sem nenhuma parte decimal. E o valor flutuante, né, que é o float, que são os valores reais, mas aí você vai falar, professor, mas inteiros também estão dentro dos reais e tal, mas aí a gente considera os valores decimais, né, tanto aqueles da forma P sobre Q, que a gente pode escrever na forma de uma fração, quanto os valores que a gente não consegue escrever na forma de fração, mas são os valores flutuantes, tá? Então, esses dois são 2 tipos de dados numéricos. Então, um exemplo aqui. Vamos calcular a área de um retângulo. Eu vou definir uma variável chamada base, vou atribuir um valor, uma variável chamada altura, atribuo um valor, e calculo a área como sendo base vezes altura. E aí vou pedir para mostrar o valor da área. Eu vou já abrir o Colab aqui com vocês, mesmo esses exemplinhos mais simples, a gente vai fazendo para vocês terem já ir conhecendo como funciona. Então, ó, o que vocês vão procurar no Google? Colab Google, tá? E aí vai abrir esse Colab Research, google.com aqui. Vocês têm que estar logado numa conta Google, né? E aí, a partir dessa tela, vocês já podem clicar aqui em Novo Notebook, que ele já vai abrir. Ou, se vocês caírem nessa tela sem aquela telinha inicial, é só vir aqui em Arquivo, Novo Notebook também. Tá carregando aqui. Aí. E aí, o que vai abrir é uma tela bem similar a essa, tá? Então, vou reproduzir esse exemplo. Então, já crio uma variável base, recebendo o valor 10, uma variável altura recebendo o valor 4, e aí já digo que a área é igual a base vezes a altura, tá? Então, aqui já, com operadores matemáticos, o asterisco tem o papel do produto, tá? E aí, a hora que eu clicar aqui, ó, nesse botãozinho, ele vai executar o que está aqui dentro dessa célula. Porque a gente vai ver que a gente pode colocar várias
células no mesmo arquivo. Então, na primeira vez, ele vai dar uma demoradinha aqui para inicializar. E aí, aqui ele apareceu, ó, um check aqui, verdinho e tal, falando que tá tudo certo. Aí você fala, mas professora, não apareceu nada. Porque, já dando um spoiler de entrada e saída de dados que a gente vai ver daqui a pouco, a gente precisa pedir para ele mostrar o valor, senão ele só faz o cálculo. Então, com o print aqui, coloco aqui dentro que eu quero que ele mostre o valor da variável área. E aí ele mostra aqui embaixo 40, tá? Então, bem simples. Viu que a gente não precisou introduzir nada, já direto com os valores, as variáveis e a manipulação das variáveis e fazer o cálculo. Vamos voltar aqui. E aí, como que a gente pode identificar o tipo da variável? A gente usa o type, tá? Então, vou voltar lá no Colab, que eu acho que fica mais fácil já. Se eu colocar, né, que depois vou tirar esse print aqui, vou colocar aqui type base. E vou colocar um type altura. E vou compilar. Ah, tá, tem que ser um por vez. Ele vai mostrar só type base, tá? Ele é o valor inteiro. Se eu colocar type altura, ele também vai dar o valor inteiro. Mas aí você me fala, mas professora, e se eu coloco, tipo, a altura é 4, mas eu posso alterar ele no meio e ela não ser um valor inteiro. Então, na hora que quando eu faço esse tipo de atribuição direta que a gente faz, né, já chega e atribui o valor para a variável, para eu indicar que eu quero que seja um valor real, um valor flutuante, né, desculpa, um float, eu já coloco aqui a casa decimal. E aí ele já muda para float, tá? Então, essa funçãozinha type, ela mostra para a gente o tipo da variável, né, do dado que a gente está trabalhando. E aí, então, a gente tem algumas operações matemáticas que a gente pode estar fazendo, os operadores, né, de adição, que esse é bem simples, é o mais, subtração, menos. Aqui, esse resultado esperado é dado que o valor de A é 14 e o valor de B é 5. Então, se eu crio uma variável C, que é a soma dos dois, 18, que é a subtração 9, aqui é o produto dos dois, a divisão é a barra, que a gente já usa normalmente, né? A divisão inteira são duas barras. O que isso quer dizer? Que ele vai retornar só a parte inteira da divisão, tá? Sem a casa decimal. O resto, ou módulo, que é esse porcentagem, o que ele faz? Ele calcula o resto da divisão entre os dois valores. Então, se eu faço A módulo B aqui, o que ele está fazendo? Ele está pegando 14, dividindo por 5, que a gente sabe que vai dar 2, e o resto vai ser 4. E aí ele retorna o resto. Aí você vai me falar, mas para que serve isso, né? A gente usa bastante, principalmente se você quer saber, por exemplo, já eu dando spoiler também de algum exercício, não sei se de hoje ou da aula que vem, mas o resto, saber se o número é par. Então, me interessa saber se o resto da divisão de um número por 2 é 0, e aí ele é par. Né? Então, a gente usa até bastante. Aqui é o oposto, né? O negativo. Então, menos A, menos 14. E potência, né? Em várias linguagens usa potência como o chapeuzinho. E aqui, na verdade, são 2 asteriscos. Então, A elevado a B, certo? Depois, se vocês quiserem brincar, né, com as operações, a gente fez ali um exemplo da multiplicação, mas só para deixar claro para vocês os outros operadores matemáticos. Ah, tá. Então, aqui já tem, ó. Vamos verificar, por exemplo, se o número é par. Então, analisar o resto da divisão dele por 2. Então, vamos voltar aqui no Colab. Aí, uma coisa legal, ó, do Colab, eu não vou continuar aqui, porque é uma coisa totalmente diferente que eu vou fazer.
Então, eu clico aqui em mais código e ele vai criar uma nova... Eu esqueci como é que chama isso daqui. Mais um novo bloquinho para você e esse não vai estar relacionado a esse, tá? Então, aqui, vamos verificar se um número é par. Aqui vai parecer meio besta eu colocar um número que é par, que eu estou vendo que é par, mas é porque eu não quero dar spoiler das entradas e saídas de dados que a gente vai ver, tá? Então, por enquanto, a gente vai estar sempre atribuindo um valor já direto para as variáveis. Mas aí eu vou colocar, então, x vai ser igual a b porcentagem 2. E aí eu vou dar... Opa, me apagou aqui, desculpa. Não tá deixando. Agora foi. E aí eu vou dar um print no x. E aí, ó, mostrou que o resto da divisão, então, de 6 por 2 é 0, que ele é um número par. Se eu colocar, por exemplo, b igual a 5, aí ele vai dar 1, tá? Então, toda vez que você quer verificar se um número é múltiplo de alguma coisa, a primeira coisa que a gente pensa é usar ali o porcentagem. E aí tem um outro exemplo aqui para calcular a área de um quadrado utilizando a potência, tá? Então, vou criar um outro código aqui. Lado igual a 4. E aí eu vou criar a variável área, que é igual a 4 ao quadrado. Em vez de fazer 4 vezes 4, então eu vou fazer 4 elevado a 2. E vou pedir para ele exibir aqui o valor da área. E aí deu 16, tá? Poderia fazer 4 vezes 4 também, mas é só para ilustrar o uso da potência. Vamos voltar aqui, tá? E aí tem algumas atribuições incrementais. Então, se eu tenho A igual a 10, eu posso fazer A mais igual a 1. O que isso quer dizer? Que o valor de A vai ser ele mesmo acrescido de 1. Então, eu pego 10 e acrescento 1. Quando eu uso menos igual, então a gente está subtraindo. Eu pego o próprio valor e subtraio 5. Aqui é a mesma coisa com a multiplicação e com a divisão, tá? Aí depois, se vocês quiserem... Eu vou testar também aqui, né? Rapidinho. Então, vou pegar aqui um valor A igual a 10. Ah, peraí, gente, não compartilhei a guia certa. Aí. Vou pegar um valor A igual a 10, como no exemplo, e vou fazer uma atribuição A mais igual a 1. E vou exibir aqui quem é A. Então, ele é 11. Se eu fizer a mesma coisa, só que com o menos, aí ele subtrai. Então, é o próprio valor feita essa operação. Então, ele pega ele mesmo, o valor que ele tinha armazenado, e multiplica por 2, tá? O que a gente chama de incremento. E aí a gente tem um outro tipo de dado, que a gente pode armazenar na nossa variável, que é a string. Então, são tipos de dados textuais que armazenam qualquer tipo de caractere, letra, número ou caractere especial. Então, por exemplo, vou pegar aqui a string que vai receber um conjunto, ou aqui uma palavra, um conjunto de caracteres especiais, ou, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. O importante é notar aqui que quando eu defino uma string, 1, 2, 3, 4, 5, ela não tem valor numérico, então ela não vale 12.345. Ela é só um conjunto de caracteres numéricos, tá?
E a gente, sempre que a gente declara variáveis, né, para receber algum valor, ele deve estar dentro de aspas. Tanto pode ser simples quanto aspa dupla, tá? Os dois tipos são válidos. E aí aqui tem algumas manipulações de string. Então, vou mostrar aqui para vocês e aí a gente já vai reproduzir. Mas eu posso pegar uma string hello e somar com outra string, e aí ele armazena, ele concatena, ele junta essas duas strings. Se eu faço um produto aqui, por 3, ele vai repetir essa string 3 vezes. Bom, deixa eu ir reproduzindo com vocês, que aí vocês vão vendo na prática, que eu acho que é mais legal. Então, vou criar uma variável A, que vai armazenar hello, deixa eu pôr aqui nessa massinha. Tá vendo? Então, o maisinho ele concatena, ele junta as duas strings. Então, eu vou pegar agora e vou fazer aquele produto. Então, hello vezes 3. Então, ele vai lá e reproduz, né? Repete 3 vezes. Vou indicar aqui hello 0. Então, o que ele faz aqui? No Python, a gente sempre começa a contar as posições no 0. Então, sempre a primeira letra, o primeiro caractere, por exemplo, de uma string, ele está na posição 0. Depois 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu pedi para ele mostrar quem é a primeira. Então, se eu colocasse, por exemplo, 2 aqui, ele ia mostrar o L, porque 0, 1, 2. Tá? Então, ele mostra ali o caractere que está nessa posição. Posso fazer também do 1 ao 3, não só 1, mas ele vai me mostrar o que está na posição 1 e 2. Outra coisa também é que ele sempre para anterior. Então, o intervalo é sempre aberto, sempre fechado na esquerda e aberto na direita. Então, ele começa no 1, só que ele termina no 2. Tá? Então, ele mostra a posição 1 e 2. O outro aqui é o tamanho da variável. A gente tem uma funçãozinha que chama len. Deixa eu ver se vai dar certo. Isso. Que ele vai mostrar quantos caracteres que tem na minha string. Então, são 5. Aqui, deixa eu colocar para rodar para vocês entenderem. Aqui eu vou fazer uma busca. Então, o que eu coloquei? Existe o caractere E nessa palavra? Aí ele deu true como verdadeiro, tá? Então, a gente pode fazer busca. Aqui, lógico que aqui é pequenininho, né? Mas, normalmente, se você trabalha com um conjunto muito grande, então, por exemplo, A em hello, falso, porque não tem A ali no hello. Pessoal, qualquer dúvida que vocês forem tendo, vocês podem falar, tá? Que eu não estou olhando aqui para... Agora que eu fui dar uma olhada no chat, mas aí Camila, Rafaela, se alguém perguntar alguma coisa e quiser interromper, pode ficar à vontade, tá bom? Mari, licença. Então, tem uma pergunta. A Júnia perguntou, se eu quiser relacionar os dois bloquinhos, tem como pegar uma variável de um e inserir em o outro? Daqui dos bloquinhos do Colab, ela quer dizer. Isso. Uma boa pergunta, porque quando a gente trabalha com dados, a gente precisa... Um influencia no outro, mas aqui a gente pode criar uma outra variável que não vai influenciar. Cami, você sabe se tem alguma coisa que indique, só para deixar bonitinho, separado por bloquinhos? Porque, assim,
não... eu precisava abrir aqui um exemplo para vocês. Mas o import, ele, se você faz num primeiro bloquinho, que a gente já vai ver o import, quando a gente pega uma biblioteca para carregar, o import, se você faz no primeiro bloquinho, você não tem que fazer nos outros. Ele já vale em todos. O que eu entendo é que, assim, se você, por exemplo, se para rodar um segundo bloco você precisa do um que está no primeiro, você compila o primeiro e depois compila o segundo, ele entende. Só que não obrigatoriamente, assim, se você criar novas variáveis, ele vai entender como outra coisa. Então, também não sei. E realmente, o import, porque quando a gente usa bibliotecas, a gente tem que chamar elas lá no começo. E aí você pode colocar num bloquinho e fazer o seu código em outro que ele vai entender, se você compilar. Mas, de qualquer forma, por exemplo, eu tenho um código de dados, e aí, num bloquinho eu coloco as bibliotecas, no outro bloquinho eu abro o meu arquivo CSV ou do Excel, por exemplo, no outro bloquinho eu vou manipular. Eu consigo relacionar os três, só que eu tenho que compilar o primeiro, compilar o segundo e compilar o terceiro. Se eu fizer um bloquinho, outro bloquinho, todos relacionados, e ir lá e tentar compilar só o último, sendo que eu precisava do que está nos outros blocos, ele não vai entender. Então, assim, dá para relacionar, só que você tem que, toda vez que você vai abrir o Colab lá, você tem que compilar bloquinho por bloquinho. Né? É nesse sentido, entendeu? Não, se não ficou claro, mas eu acho que não quer dizer assim que eles são totalmente independentes. Você pode até relacionar, mas aí você tem que sempre estar ali compilando todos eles. Mas só complementando, se você declarou uma variável, né, você atribuiu um valor nela num bloquinho lá em cima, para você usar essa mesma variável num bloquinho ali embaixo, você tem que ter compilado de cima primeiro. Tem que ter rodado de cima primeiro. Senão ele vai entender como coisas totalmente diferentes. Mais alguma coisa a gente pode passar? Então, vamos lá. Uma outra coisa que dá para fazer é colocar texto para organizar as coisas. Quando a gente... Deixa eu abrir aqui. Por exemplo, se eu clicar aqui em mais texto, eu vou colocar aqui um exemplo 2, que esse de baixo é o exemplo 2. Negrito, para ficar bonitinho. E a gente pode separar os bloquinhos para ficar organizado, tá? Então, dá para inserir texto também. Dá para colocar, por exemplo, vou fazer uma lista de exercício. E aí eu posso ir lá e colocar o enunciado do exercício, dá para colocar bastante coisa aqui no texto, tá? Então, essa parte de organização, ela é bem bonitinha para quando você tem alguma coisa com bastante detalhezinho, assim, né? E aí a gente tem o que a gente chama de variável booleana, que a gente acabou de ver já, né, que é a variável lógica, que a gente sabe que armazena dois tipos possíveis, só que é verdadeiro ou falso, né? V ou F, ou true or false, que é aquele exemplo exatamente desse que eu pedi para que a gente reproduziu, né? Então, E em hello, e nem precisou usar o type, né? A gente usou o print lá e já mostrou que o valor da variável era true, né? Or false. E aí, deixa eu só colocar aqui para a gente ver. Então, eu dei o print, vou colocar o type agora, só para a gente ver que ele vai mostrar o tipo dessa variável. Que aí ele mostra, né, que é booleano, justamente porque ele já sabe que é que eu estou perguntando ali, né? É verdadeiro ou falso essa expressão? Camis, você assume? Assumo. Acho que é melhor eu compartilhar a minha tela, porque eu também vou usando o Colab junto. Tá, deixa eu descompartilhar a minha. Você compartilhou a aba ou só A aba. a janela? A aba mesmo. Porque Depois... aí em cima ele já aparece para você alternar, é mais fácil. Ah, tá. Então vamos lá.
Compartilhar uma guia. Gente, qual guia? Eu acho que é essa daqui. Mini curso, dia, alguma coisa, vai estar escrito. Dia 1. Dia 1, sim, mas é que eu abri ele 2 vezes para acompanhar você. Eu acho que é esse daqui. Ai, ai. Não, acho que é o outro. Isso. Aqui, agora deixa eu ir. Vocês estão vendo? Sim, Camis. Bom, eu acho que agora eu coloquei aqui no lugar certo, né? Depois, para trocar a aba, onde que eu vou? Vai lá no seu computador, abre outra aba aí, sem compartilhar, só abre qualquer aba e em cima vai estar compartilhar essa guia, ele alterna. Já vi aqui, tá. É que eu nunca tinha feito desse jeito. Mas então tá bom. Então, deixa eu botar minha câmera também, né? Aqui. Pronto. Bom, então, bom dia, gente. Eu sou a Camila. Eu vou dar continuidade, então, aqui na aula de hoje. O que a gente vai ver agora são funções matemáticas, né? Então, a gente tem já implementado em Python uma série de funções matemáticas que já estão prontas, por exemplo, raiz quadrada, né? E a gente viu as básicas agora, né, com a Mari, soma, subtração, divisão, multiplicação, mas tem algumas mais específicas que a gente precisa carregar a biblioteca, tá? Parte dessas funções a gente já tem na biblioteca padrão e algumas outras a gente tem que carregar da Math ou da CMath, tá? Então, só recapitulando aqui, biblioteca padrão, quando a gente fala, é uma que vai estar sempre disponível e que a gente não precisa usar nenhum comando específico para carregar. Eu já vou mostrar qual seria o comando específico para carregar, por exemplo, essas outras duas aqui. A Math, ela vai ter funções que suportam apenas inteiros e reais, e tem que ser carregada, e a CMath, ela suporta complexo. Tá? Tem até o Czinho aqui, de complexo. Bom, vamos já ver um exemplo aqui. Deixa eu abrir o Colab, tá? Mas basicamente, quando a gente vai importar alguma coisa, a gente vai usar esse comando. Então, eu estou importando a biblioteca, no caso aqui a Math, como M. Esse M é um apelidinho que a gente dá para ela, porque sempre que a gente quer acessar uma função que está dentro dela, a gente tem que chamar M ponto e a função que está dentro dela. No caso aqui, seria a raiz quadrada, tá? Então, eu vou rodar isso daqui no Colab para vocês verem o valor como sai, tá bom? Então, só um minuto aqui. Trocou, né? A aba. Trocou. Achei tão legal isso, gente. Então, vamos lá. Ó, então, a Mari já explicou mais ou menos o funcionamento do Colab. Aqui, no caso, eu gosto de editar os editores, porque eu gosto que o fundo seja escuro. Então, essas são tudo coisas que vocês podem fazer, né? Eu só não lembro direito aonde, mas se vocês derem uma brincada com o Colab, vocês conseguem mudar isso, a cor do fundo, aparecer número de linha aqui, né? E aí eu gosto de um jeito bem específico de editor de código. Eu gosto de fundo escuro e tudo mais. Então, vamos fazer aqui. Então, a gente está usando o comando import, que é para importar uma biblioteca, tá? Se eu não fizer mais nada, eu vou ter que escrever sempre math ponto alguma coisa. Então, a gente dá um apelido. No caso, a gente deu esse apelido M porque fica mais fácil, né? Então, seguindo o exemplo, vamos pegar, por exemplo, 9, né? Então, a gente vai calcular a raiz. Como eu quero pegar uma função que está dentro da biblioteca Math, eu tenho que colocar M, que é o apelido que eu dei para ela, ponto, sqrt, x, né? E aí depois eu vou dar... Camis, tem como aumentar o tamanho da fonte? Porque tá bem pequenininho. Tá bem pequenininho. Outra coisa também que eu tenho, né? Que eu gosto de tudo muito pequenininho. Vamos ver aqui.
Eu já descubro aqui, save, edit. Acho que é em Tools. Editor. Tools, então você vai em Tools, ou ferramentas, né? Então, vai ter aqui as configurações. Então, você pode colocar aqui, trocar o tema. No editor, vocês podem aumentar o tamanho da letra. Vou colocar 17. Aí aqui, indentação, que quando a gente for ver mais algumas coisas, a gente vai entender. Aqui é o show line numbers. Então, vocês podem ir vendo tudo isso daqui. Aumenta mais? Um pouco? Acho que sim. Vou colocar 20. Tá melhor, gente? Tá sim. Tá. Então, aí, né, a Mari tinha falado que um jeito da gente rodar era clicando nessa setinha, mas se vocês estiverem muito empolgados no código, dá Ctrl Enter, roda também, tá? Então, o que a gente fez? A gente importou a biblioteca math como M, pegamos um inteiro 9, calculamos a raiz quadrada dele, e eu dei print x, era para dar print r, né? Então, logicamente. Então, a raiz quadrada, veja que retornou um float, né? Então, se a gente escrever r, ele retornou aqui um float. Apesar de eu ter usado um inteiro, né, o x é um inteiro, quando a gente calcula a raiz, retorna um float. Então, a gente tem que ficar atento também a essas coisas, dependendo do uso que a gente quer fazer da variável, tá bom? Mas aqui, então, agora, a partir daqui, eu não preciso importar mais, eu não preciso colocar import nos outros bloquinhos, como a gente estava falando mais cedo. Né? A partir daqui, se eu abro outro bloquinho, uma outra forma também é vir aqui, e aparece mais code, ou então mais texto também. A partir desse bloquinho, como esse já está rodado, eu posso seguir aqui sem ter que importar de novo. Bom, vou voltar para a apresentação, então. Bom, então, esse aqui foi o exemplo, né? Aqui a gente tem algumas funções e em qual biblioteca ela está, né? Então, a gente tem esse ABS, que retorna o valor absoluto de x, né? Ela está na biblioteca padrão, então a gente não precisa carregar ela. O inteiro, ele converte, já eu mostro essas... A gente vai abrir o Colab e eu vou mostrar. O inteiro, então quando eu coloco int x, ele vai converter essa variável x para um inteiro. Então, se ela for um float, vai eliminar a parte decimal. E o que a gente coloca como entrada tem que ser real. Então, o float vai converter um número para um número real, né? Então, ele vai colocar lá ponto, o 0. Essas todas aqui estão na padrão. A round, ela vai arredondar x com n dígitos decimais. Se n for omitido, o valor 0 é assumido, então ele pega e arredonda, né? Por padrão, ele vai assumir n igual a 0, mas se você der um valor para n, ele vai arredondar com as casas decimais do número do n que você passou. Agora, essas três aqui, elas são da math. Então, para eu usar essas daqui, eu preciso carregar a biblioteca math e eu preciso colocar m ponto a função. Tá? Então, trunca, ela vai truncar x, então a parte decimal ela é eliminada, equivale à função inteiro da biblioteca padrão. O floor vai retornar o maior inteiro menor ou igual a x, né? Então, se a gente entra com 2.6, vai retornar 2. E o sale, ele vai retornar o menor inteiro
maior ou igual a x. Então, se eu estou com 2,8, ele vai retornar 3. Aí, então, vamos para o Colab. Então, deixa eu ver se a gente tem mais função aqui. Não, vamos fazer essas primeiro, depois a gente faz as outras. Tá? Só para a gente ver como é que fica. Bom, então, quando eu for usar as funções da biblioteca Math, ela já está importada aqui, eu não preciso importar de novo. Eu vou usar outro bloquinho para a gente separar as coisas. Assim, é bom para organizar também os bloquinhos de código. Então, vamos dar um x igual a 10. Aqui veja, é importante falar. Aqui em cima eu estou com x igual a 9. Aqui, quando eu faço essa atribuição, eu estou alterando essa variável x aqui. Estou dando um outro valor para ela. Mas a gente não vai voltar para o bloquinho anterior, então está tudo bem. Então, x igual a 10. Vamos fazer x1 receber abs x. Então, dá print x1. Então, como 10 já é um número positivo, ele retornou 10. Se eu colocar menos 10, ele vai retornar 10 também, porque o módulo de menos 10 é 10. Né? Agora aqui, vamos para outra função, que é a int. Então, aqui, a int, algum valor, ele pega o valor real, o float, e transforma em inteiro. Então, vamos pegar y igual a 5,7. Então, a gente vai pegar y1 igual... Eu não tenho criatividade para dar nome para variável. Então, eu vou colocando o número. Então, int y, se a gente der print y1, pegou só a parte inteira, tá vendo? Então, aqui a gente pegou só a parte inteira. E o float, ele funciona, né, da outra forma. Então, vamos deixar aqui 5. Vamos trocar esse int aqui por float. Ele colocou o ponto 0. Então, a partir de agora, esse y1, ele é um float. Tá? A outra é a round. Eu vou abrir outro bloquinho. Então, vamos colocar z igual 5,61348. Né? Aí, vamos fazer z1 recebe round. Lembrando que a round é da padrão. Z, aí, abre esse daqui, vírgula 3. Vou ter que dar um espaço. Vou ver aqui se era isso mesmo. Daí, então, print z1. Ah, vai dar erro. Isso aqui. Isso não é vírgula aqui. Ó, deu um erro. Aí ele vai falar que deu erro aqui nessa vírgula. Tá até com negocinho. Então, ele tá falando que a sintaxe aqui é inválida. Ai, gente, eu não tô lembrando aqui. Mari, esse round, como é que... Deixa eu ver, porque eu também não... Que eu lembrava... Não tenho costume de usar ele. Mas aqui ele tá falando desse jeito mesmo. Não sei. Eu vou dar um... Passa pro próximo que eu vou olhar aqui. Outra coisa que a gente às vezes consegue fazer é quando a gente está digitando a função, ela vai aparecer aqui, ó. Você pode... Tá vendo? Ela fala aqui o que você precisa. É que você tinha que colocar o número. Aqui tá falando...
X recebe round, aí você abre parênteses, aí você coloca o número a ser arredondado, vírgula, o número de casa decimal. Ah, tá. Então aqui fica Z,3, né? Isso. Então, ó, colocou, pegou só as três. As três primeiras. Então, se eu quisesse 2, e assim vai. Então, isso aqui é o round. Agora, vamos pegar as bibliotecas que a gente usa com o ponto .math, tá? Então, veja, eu não vou precisar importar, porque ela já está importada aqui, e esse bloco já está rodado, tá vendo? Ele está com esse tiquezinho aqui, então, porque ele já rodou. Então, eu não preciso rodar outra vez. Então, vamos pegar e vamos fazer o trunque aqui. Eu vou usar o mesmo Z, tá? Então, eu não vou declarar o Z de novo, porque ele já está aqui. Eu vou aproveitar ele aqui. Então, a gente vai pegar Z1 outra vez, então a gente vai ter que usar o trunque. Então, a gente tem que pôr M ponto trunque Z. Então, aqui ele vai eliminar, é para ele eliminar a parte decimal, né? Então, veja, ele pegou o Z que estava aqui, tá? E aí ele truncou, ele tirou essa parte aqui e imprimiu só o 5. Isso, só que para isso, né, como a gente já falou, tem que ter compilado ali em cima. Isso. Acontece que, às vezes, assim, quando você está fazendo código, é de boa. Mas aí vamos pensar que fechou, você vai abrir daqui 2 dias. Aí você tem vários bloquinhos, um seguido do outro. Aí você tem que compilar um por um na sequência, porque ele não salva o compilado, né? Você fechou, você abriu, ele está salvo ali, mas não está salvo assim, que foi já compilado. Então, se você colocar muito bloquinho, você tem que ir lá compilar um por um, até chegar no último, que depende do primeiro, do segundo, do terceiro. Então, é bom para organizar, mas não evita colocar pouquíssimas coisas em cada um, né? Então, você pode vir aqui nesse Run All. Run All. Então, aí ele vai rodar todos os bloquinhos em sequência. Mas, como a Mário falou, evita segmentar tanto, porque ele vai demorar. Ele vai rodar um, depois o outro, depois o outro. E isso consome tempo, né? De passar de um para o outro. Então, o ideal é tentar não segmentar tanto quanto eu estou aqui. Isso aqui é só para ficar didático, né? Mas tem que rodar todos. Vamos supor que eu quero mudar o valor de Z. Se eu mudo ele aqui, ó, por 10, eu não faço nada, quando eu rodo aqui, ele continua entendendo que era 5. Então, se eu mudei um valor aqui de uma coisa que eu estou usando aqui, eu preciso compilar isso outra vez. E aí, rodar o que está embaixo. Então, tem que prestar muita atenção nisso. Tá bom? Agora, vamos usar a outra, que é o floor. Aqui, eu vou colocar aqui mesmo. O que o floor faz? Vai retornar o maior inteiro menor ou igual ao número que está aqui. Que é 10, né? E agora o teto. Vai retornar 11, né? Porque é o menor inteiro que é maior ou igual a 10,61248. Então, essas são as funções, tanto da padrão como da biblioteca Math. Tudo bem, gente? Eu vou voltar aqui. Deixa eu ler. Tem aqui uma dúvida. Eu voltei aqui no chat. O comando print não está funcionando para exibir o resultado. Estou apenas colocando a variável que eu quero. O print aqui, né? Você está colocando, você declarou a variável, fez aqui, né? Então, sei lá, x igual a alguma coisa e mandou print entre parênteses ela só. Gabriel, se você puder copiar e colar ali o que você fez. Isso.
Deixa eu ver aqui. O seu Z. Ele está declarado? Que valor que você colocou para ele? Porque ele está falando como se fosse um objeto inteiro, então não tem como truncar. Esse Qual Z... o valor que você declarou para Z? Ó, Sim. Ah, tá. tá. Aí deu Z1. Aí esse daqui deu certo. Aí o trunco não deu. E esse Z é igual a 5 ponto, esse valorzinho tá antes, o bloquinho dele tá antes desse que você colocou o trunco. E ele tá com check certinho, né? Você não trocou o valor dele. Se você quiser deixar esse bloquinho... Desse jeito sai a resposta, com o print não. Eu acho que se ele quiser guardar esse bloquinho aí, depois no final ele pode compartilhar a tela dele. E a gente vê. A gente continua só para não atrasar, e aí você guarda aí, e aí no final você compartilha a tela, que aí é mais fácil para a gente ver. Fica mais tranquilo. Bom, então deixa eu voltar para os slides aqui. Então vamos para o próximo. Aqui. Então, como a gente já tinha feito, né, tinha dado um spoiler da SQRT, a SQRT calcula a raiz quadrada de x. E ela está tanto na MEF quanto na CMEF, né? O ESP-X, ele retorna o exponencial de x. Então, é E, o número E, elevado a x. Tá tanto na MEF quanto na CMEF. A gente tem logaritmo também, então ele retorna o logaritmo de x na base que você passa. Se você não coloca a base, ele entende como padrão, que é o logaritmo natural, tá? Tanto na MEF quanto na CMEF. As funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, que retorna o seno, cosseno e a tangente de x, de x, sendo que x a gente entra como radianos, também está em ambas. Essa função aqui, o rect, ele converte o número complexo expresso em coordenadas polares para sua representação retangular. E o polar, ele está só na complexa. E o polar, ele retorna a representação de x em coordenadas polares. Tá? E essas funções eu vou deixar para vocês brincarem quando vocês estiverem revendo a aula e tal. Eu vou seguir para o outro tópico para dar tempo da gente fazer exercício, tá bom? Tudo bem? Aí a gente faz uns exercícios no final da aula. Então, aqui o tópico 4, a gente vai ver a entrada e saída de dados. A gente já viu um pouco com o print, né? E daí a gente vai ver mais algumas coisinhas. Então, o print, como a gente já tem usado ele, mas a gente não foi apresentado nele, né? Então, o print, ele vai exibir alguma coisa na tela, né? Que você queira ver, que seja relevante, né? Então, ele vai imprimir o que você quer que seja impresso. Então, se eu coloco print, né? Esse é o capítulo 2 do livro, vai aparecer esse é o capítulo 2 do livro. Então, a gente tem as variáveis. Então, print é a variável, vai sair o valor dela na tela, né? Você pode fazer o print de uma, depois a outra. E aí, também desses outros jeitos aqui, eu vou fazendo Colab, que vai ficar mais fácil a gente ver. Então, vamos lá.
Não, outro código aqui. Então, se a gente quiser, quando a gente faz assim, a gente está falando para ele que a gente está fazendo a gente está imprimindo uma string. Tá? Então, aí, se eu coloco A igual a 23, eu vou pôr B igual a 12. Se eu faço, então, print A, ele vai colocar o valor 23. Se eu coloco print A, vírgula B, ele vai colocar o valor de A seguido do valor de B. E a gente pode também escrever uma frasezinha. Então, vamos supor que eu quero escrever, né, o valor de A é igual. Então, a gente teria fazer a impressão de uma string, que é essa daqui. Isso é uma string. E aí eu quero que seja concatenado nessa string o valor de A. Então, eu coloco vírgula, saio das aspas e coloco A. Então, o valor de A é igual a 23. Tá vendo? Se eu trocar, posso colocar qualquer outra variável aqui. E B igual a 12. Se eu mudar só aqui, aí vai sair o valor de A no lugar. Então, se quer imprimir bonitinho, tem que lembrar dessas coisas aqui. Deixa eu saber. Uma outra coisa aqui que a gente tem que é fazer essa sintaxe aqui, que eu costumo não fazer, mas vou fazer aqui. Então, a gente tem valor de A igual 1, de B igual 1, aí tem que ponto, formato A, vírgula B. Aqui é 0, na verdade. Então, o que ele fez, ó? Aqui, como que ele entende? Quando a gente colocou esse formato A, vírgula B, a gente meio que criou posições. Então, A foi para a posição 0 e B foi para a posição 1. Então, aqui eu falei que eu quero pegar a posição 0 disso daqui e aqui a posição 1. Se eu tivesse colocado aqui 1, tá vendo? Vai aparecer só o que está na posição 1, que é 12. Tá? Então, a gente formatou esses dados A e B, essas variáveis A e B, tipo numa dupla, né? E aí a gente falou que aqui eu quero a primeira posição, que é a posição 0, e aqui eu quero a posição 1. E aí, uma outra coisa que a gente pode fazer é print A, vírgula B, vírgula. A gente usa esse CEP igual, aí entre aspas. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer essas duas variáveis, mas eu quero separar com um tracinho. Aqui eu separei com um espaço. Tá? Aí vocês podem, sei lá, se eu quero separar com um tracinho. Então, tá separado com um tracinho. Ele vai colocar entre A e B o traço. Tá? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Acho que não. Vamos voltar para a apresentação. Então, esses são os modos, né, da gente fazer a visualização das coisas, né, dos valores. Agora a gente vai aprender a ler um valor do usuário, tá? Então, a gente pode estar numa situação em que a gente tem que colocar um valor ali. Então, eu quero calcular as notas, eu preciso entrar com as notas de um aluno. Eu quero calcular a média, então eu preciso entrar com as notas do aluno para calcular a média. Então, a gente pode usar o comando input, que vai permitir que o usuário digite o valor ou a entrada que ele quer. Então, vamos fazer esse exemplo aqui do input. Então, a gente tem aqui x igual input. Aí, eu vou colocar aqui dentro uma string, que é o que vai aparecer
para o usuário. Então, digite algo. Né? Se eu colocar aqui só X, eu vou imprimir o X. Então, aí vai aparecer assim, ó, ele vai ficar esperando até você colocar um valor aqui, né? Pode ser um número. Aí, ó, quando eu só coloco o X assim, sem o print, quando eu coloco só uma variável sem ponto e vírgula do lado dela, por exemplo, ela vai ser exibida na tela. Se eu coloco o ponto e vírgula depois, ele omite. Tá vendo? A gente pode entrar também com... Eu coloquei um número, mas a gente pode colocar uma string. Tá vendo? Então, agora X é uma string. O que eu fiz aqui, gente, ó, que apareceu só o type. Eu queria só rodar essa linha, né? Vamos supor que eu não quero entrar com o valor de X de novo. Ele já está salvo, é o que eu tinha colocado, pronto. Se eu quero rodar só essa linha, eu deixo o cursor nela e clico e faço Ctrl Shift Enter. Aí ele só vai rodar essa linha considerando o que já estava salvo em X, tá? Aí é um outro jeito de não ter que ficar rodando um bloquinho grande, né? Não ter que, por exemplo, colocar outra vez o valor. Então, o tipo de X aqui é string, tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos supor que agora eu quero que o usuário digite um número inteiro. Então, digite um número inteiro. Então, eu vou dar print X e vamos ver o tipo dele. Então, eu quero que digite o número inteiro, vou colocar 2. Olha só o que aconteceu aqui. Apesar da gente ter digitado 2, o tipo veio string. Porque o input ele vai pegar e ele vai sempre receber a string. Então, o que a gente precisa fazer quando a gente quer trabalhar com um número inteiro e a gente quer que o usuário entre com esse número inteiro? A gente tem que trocar esse valor, tá? Então, lembra, sempre que eu colocar o input, se eu digitar 2.3, se eu digitar 3, se eu digitar 10, eu sempre vou ter um tipo string, tá? Então, como é que a gente muda isso? A gente muda isso dessa forma aqui, ó. A gente tem que deixar claro no input o tipo de variável que vai ser colocada. Então, ali, o que eu acrescentaria para transformar o que está entrando em inteiro? Eu coloco int e, entre parênteses, o input, semelhante para float, tá? Então, vamos voltar lá, só para ver como é que funciona. Então, aqui, o que eu preciso fazer para que seja de fato um inteiro? Eu preciso pôr int aqui, fechar o parênteses. Então, vamos digitar 5. Ó, então, como eu falei que o que quer que esteja vindo do input tem que ser transformado no inteiro. Aí, de fato, fica inteiro. Vamos ver aqui o float. Digite um número real. Então, se eu coloco... não vai dar certo porque eu troquei aqui, né? Float. Então, se eu coloco 3, ele vai colocar 3.0, porque eu queria que ele fosse um float. Se eu colocar, então, 5.98. Pronto, então vai ficar 5.98, que é um float, tá? Então, aqui aí a última coisa que a gente vai ver nessa parte de entrada de dados é aqui. A gente vai inserir um valor, né? E vai apresentar na tela com 2 casas decimais. Então, vamos supor que a gente fez um cálculo e aí o resultado foi um número com várias casas decimais. Mas eu só quero ver 2 ou 3. Então, a gente usa esse tipo aqui. A gente faz esse comando para falar quantas casas
decimais eu quero que apareça lá. Então, só para a gente colocar aqui, então a gente tem x igual a 1,23456,7, né? Eu quero imprimir só duas casas. Então, eu vou pôr print, aí eu vou colocar essa string, que vai falar o valor desejado. Aí eu vou colocar entre... Nunca lembro se é colchete ou se é o outro. Sempre confundo o nome desse. Chave. Chave, isso. Ainda confundo e ainda sempre lembro do errado. Aí a gente põe 0,2, só falando que eu quero duas casas decimais do float. E o float é aquele x. Então, ponto format e a variável que eu quero que seja impressa. Então, aí ele só pegou o 2 e o 3. Se eu colocasse 4, aí seria com 4 casas decimais, tá? Então, se eu tenho um valor com várias casas decimais, mas eu só preciso ver algumas, eu posso imprimir dessa forma, tá bom? Vamos voltar aqui. Aí agora, né, se não tem mais, não tem nenhuma dúvida por enquanto, a gente vai fazer alguns exercícios para praticar, tá? Mari, a gente alterna, eu faço um, você faz outro, eu já faço um e o 3, você faz o 2 e o 4, como é que a gente... Você que sabe. Faz aí um, aí a gente vê que hora vai ser, e aí a gente decide. Então, o exercício 1, a gente vai escrever um programinha aqui, que vai calcular o faturamento de um representante comercial que ele recebe fixo, 1.500, e depois mais 6% de comissão sobre as vendas do mês. A gente vai exibir o resultado com duas casas decimais. Então, vamos vir aqui. Vamos abrir aqui um novo. Vou colocar aqui. Exercício 1. Então, a gente sabe que fixo, ele sempre vai ganhar 1.500, né? Então, a gente pegou uma variável fixa e deu 1.500. Agora, a gente precisa do valor das vendas totais que ele fez no mês. Então, a gente vai precisar colocar um input, né? O valor das vendas, ele vai ter que ser um float. Por quê? Né? Sei lá, vai ver um negócio, era R$3,57, depois quando vai somando vai ter casa decimal. Então, a gente precisa fazer o input, mas falar que eu vou estar entrando com float. Então, a gente põe aqui, aí coloca o valor de vendas. E daí a gente vai agora pegar e calcular a comissão dele. A comissão é 6% do valor de vendas. Então, vai ser vendas vezes 0,06. Né? Daí, o total como de exercício, é o fixo mais a comissão. Então, o que ele ganha fixo sempre assim, mais comissão. E aí, a gente quer imprimir com duas casas decimais. Então, a gente vai fazer aqui print, salário do mês. Opa, passou o teclado o outro. Então, a gente vai fazendo daquele jeitinho. Onde está essa chave aqui, a gente precisa colocar, falar que vai entrar um float com duas casas decimais. Então, 0,2f, é para aqui, ponto format total. Então, vamos rodar esse exemplo. Então, ó, aqui ele está esperando que eu entre com o valor das vendas, né? O quanto que ele vendeu. Vamos supor que ele vendeu 10,897.
Aí ele calculou que ele vendeu pouco, coitado. Só teve um acréscimo de 65 centavos no salário dele. Mas é desse jeito. Você pode ir entrando outros valores aqui. E aí vai calculando o salário final e estou mostrando só com 2 casas. Vamos supor que eu quero mostrar com 3 casas, né? Aí vamos supor que eu não quero fazer tudo isso daqui de novo. Eu quero, o valor das vendas ainda vai ser 123,98. Então eu seleciono isso aqui, dou Ctrl Shift Enter. Então ele vai pegar aquele valor que eu já tinha calculado que está salvo no total e vai imprimir agora com 3 casas decimais, tá? Isso é só no caso se eu não quiser rodar todo mundo que está aqui. Se eu quero rodar essa linha para eu ver a saída de uma outra forma. Tudo bem? Pode ir para o 3, Vou pro Camila, 3, que aí depois eu faço 2. Tá. Para Então, compartilhar, descompartilhar. é isso que eu tava pensando nessa dinâmica. Vamos então aqui para o exercício 3. Eu vou colocar o enunciado dele. Alguma dúvida nesse? Ou tá indo tudo bem? Se tiver alguma dúvida, Mário Rafaela me fala que aí eu olho no chat, tá? Então, vamos para o exercício 3. Depois a Mari faz o 2 e o 4. Então, aqui, no exercício 3, a gente quer escrever um programa que vai ler coordenadas de 2 pontos, o ponto P e o ponto Q. As coordenadas de P é x1, y1 e de Q é x2, y2. E vai determinar a distância entre esses 2 pontos e vai exibir na tela com 3 casas decimais. Aí a gente tem aqui vários valores para as coordenadas dos pontos. Eu vou escolher duas linhas dessa tabela para a gente fazer e o resto vocês podem ir fazendo e conferindo com o que tem que sair aqui da distância, tá? Então, vou colocar... Vamos fazer aqui no Colab. Então, aqui, vamos colocar exercício 3. Exercício 3. Vamos fazer aqui. Então, a gente vai... Nesse caso, a gente teria que usar a biblioteca Math. Eu vou pôr aqui só para a gente lembrar, mas eu não precisaria fazer isso, porque aqui em cima eu já coloquei. Mas eu vou colocar de novo. Aí vai ficar redundante, tá? Mas não vai dar problema. Ele vai importar outra vez. Por quê? Não, eu quero só importar assim. Por quê? Porque eu vou precisar, para calcular a distância entre 2 pontos, eu preciso da raiz quadrada, né? Então, primeiro vamos entrar as coordenadas dos que a gente quer. Então, x1 vai receber aí float, input, eu vou copiar esse daqui, vou só trocar o que está escrito dentro. Valor de x1. Aí vamos colocar aqui x2. Valor de x2. E aí, nós, y, vamos colocar na ordem, né? X e y do primeiro ponto. E x e y do segundo ponto. Aqui, gente, eu tô com o cursor aqui. Se eu aperto o Alt e clico em outro lugar, eu vou mudar várias coisas ao mesmo tempo. Aí pronto, tudo que era 1 ali dentro virou 2. Também outro jeito para facilitar. Agora eu vou calcular a distância. Então, nesse programa, a gente vai ter que entrar com 4 números. Aí eu vou calcular a distância, que vai ser a raiz quadrada do quadrado das diferenças das coordenadas, né? Então, eu preciso pegar da biblioteca Math, eu vou pegar a função sqrt, né? Então,
primeiro eu preciso fazer x1 menos x2 e eu preciso fazer isso ao quadrado. Eu posso fazer tanto a multiplicação dessa mesma coisa, ou eu posso usar a função potência, né? 2. Aí eu fechei sem querer o parênteses do SQRT. Mais y1 menos y2 ao quadrado. Então, vocês podem fazer dessas duas formas, né? Agora a gente vai imprimir. Vamos primeiro imprimir a distância do jeito que ela está. Vou colocar a distância. Do jeito que ela está. E vamos fazer a impressão dela também, colocando casas decimais. Então, a distância é... Agora aqui lembra que eu preciso... Deixa eu apagar isso daqui. Eu preciso colocar aquela coisa. Então, é entre isso daqui, 2.0.3. Então, eu vou ver... Aqui dentro vai ter um float, que eu vou pegar só as 3 casas decimais. Armatidist. Tá, acho que tá tudo certo. Então, vamos rodar. Então, aqui eu vou escolher, para a coordenada de x1, o 2, de y1, o 1, de x2, o 0 e o 5. Então, aqui, ó, a distância, quando a gente fez esse cálculo, ficou um float com esse monte de casa decimal aqui, né? Então, tá aqui. Então, eu quero só com as 3. Aí, aqui, imprimir só com as 3. Tá bom? Então, esse foi o exercício. Então, a gente poderia escolher outros valores. Então, deixa eu pegar aqui da outra linha, só para a gente ver. Vamos rodar outra vez. Então, aí o valor de x1, vou colocar menos 3. De y1, 1.5. De x2, 7.1. E de y2, 5.5. Então, aí a distância, ó, sem truncar nada, sem imprimindo todas as casas decimais que ele usou, ficaria assim. Mas eu quero que mostre só com 3. Então, pedi para mostrar só com 3, tá bom? E aí depois vocês podem treinar fazendo com os outros dados da tabela do slide, tá? Então, esse foi o exercício 3. Agora eu passo para a Mari, para ela fazer os outros. Tudo bem? Certo, Camis. Então, deixa eu parar a apresentação aqui. Vamos ver se dá tempo de a gente fazer mais 2, senão eu faço esse e depois a gente deixa para vocês de exercício os demais. Bom, então, o que o exercício 2 está falando? Para escrever uma sequência de comandos para calcular o salário bruto de um profissional que ganha por hora. Para isso, a gente vai ler o valor que ele ganha por hora, quantas horas normais ele trabalhou, né, dentro do que era previsto, e quantas horas extras ele trabalhou, sendo que hora extra paga o valor em dobro, tá? Então, vamos lá. Já criei aqui um textinho com exercício 2, e aí o que a gente tem que fazer, então, né? Saber o valor por hora, quantas horas normais ele trabalhou, e aí depois a gente vai querer saber quantas horas extras ele fez e calcular o valor por hora em cima dessas horas extras como o dobro, tá? Então, vamos por partes. Vou criar aqui uma variável valor hora. Então, só lembrando, né, que quando a gente cria variável, não pode ter espaço. Então, normalmente a gente usa o underline quando a gente quer colocar alguma coisa que tem 2 palavras, assim, para a gente entender.
E aí, eu vou colocar aqui um float para a pessoa, dar um input, né, para a pessoa inserir o valor por hora. Sabendo já o valor por hora, vamos agora saber quantas horas a pessoa trabalhou, horas normais, né? Vamos chamar de horas normais. E vou colocar float também, porque pode ter que trabalhou 1h30, 2h30, pode ter o quebrado, né? Beleza. Com esses dois dados, eu consigo calcular o valor que ele recebeu por hora normal, digamos assim, né? Então, vou já fazer isso, porque então eu vou criar um valor que vai calcular quantas horas foi dentro do normal e quanto foi de hora extra, depois eu somo. Posso também colocar tudo, fazer tudo antes e depois somar tudo de uma vez só, tá? Mas eu vou fazer assim separadinho, só para ficar mais fácil de entender. Então, vou colocar aqui salário normal. Depois a gente cria um salário que vai ser o normal e o extra, tá? Então, a gente tem o valor por hora, as horas que ele trabalhou, só fazer o produto entre eles. E daí, então, a gente tem a primeira parte, que quantas horas ele trabalhou dentro do previsto. Aí a gente vai ver, então, agora, quanto que ele fez de hora extra. Tá? Então, horas extras. E aí, vai entrar. Entrou com as horas extras. E aí eu sei que o valor por hora extra, ele é calculado como o dobro. Então, eu já posso calcular o salário extra, porque vai ser 2 vezes o valor por hora, vezes a hora extra, já que é o dobro, né? Então, vou chamar de salário extra. Ele vai ser igual a 2 vezes o valor hora, porque ele recebe o dobro, né? Quando ele faz hora extra, vezes horas extras. Então, já calculei o quanto ele vai receber dentro do que era esperado e quanto ele vai receber de extra. Então, agora é só calcular o salário como a soma dos dois. Vamos lá. Supor que ele trabalhe R$20 a hora. As horas normais trabalhadas, 40. Fez 4h30 extras. E aí já deu o salário total de 980, tá? Nesse caso aqui, deu um valor que nem precisa a gente arredondar, mas a gente pode usar aquele esquema que a Camila falou, né, de colocar a chavezinha aqui, usar o format e tal, para arredondar quando dá um valor, né, como a gente sabe que o valor em dinheiro, ele tem 2 casas, deixar em 2 casas. Mas eu vou dar uma aceleradinha, só para a gente conseguir fazer mais um exercício. Mas é isso, acho que a Camila falou bem nos 2 exemplos que ela deu para vocês. Então, vou para o exercício 4 agora. Se alguém perguntar alguma coisa aí, você me avisa, tá, Camis? Pode deixar. Então, o exercício... Hã? Esqueci que o meu microfone estava aberto. Mas não fez barulho não, tá? O exercício 4, então, ele pede um algoritmo, né? Vou fazer um programinha já. Para ler 3, é um algoritmo também, né? Mas já é uma forma de programa. Para ler 3 notas de um aluno,
e imprimir a média ponderada. Então, vai ter uma média de pesos, 1, 2 e 3. Então, a primeira nota vai ter peso 1, a segunda nota peso 2 e a terceira nota peso 3. Então, vamos lá. A primeira coisa, vou pedir para inserir as notas. Então, nota 1, input, opa. Insira a nota 1. Nota 2 e nota 3. Beleza, as notas também são do tipo float, né? Porque a gente pode ter decimais. Então, já deu as 3 notas. Agora, simples. Se eu tenho que calcular uma média ponderada, o que eu faço, né? Eu multiplico cada uma das notas pelo seu peso, somo e divido pela soma dos pesos. Então, se a gente tem uma nota com peso 1, uma com peso 2 e uma com peso 3, somando 3 com 2 com 1, eu tenho 6. Então, eu vou fazer a nota 1 vezes 1, mais nota 2 vezes 2, mais nota 3 vezes 3, e tudo dividido por 6. Então, vamos lá. Nota 1 vezes 1, nota 2 vezes 2, e nota 3 vezes 3. E aí, tudo isso dividido por 3. Lembrando sempre da importância, né, do parênteses. Se a gente não colocar parênteses, ele vai entender que a divisão está só aqui na nota 3. Então, agora eu vou pedir para imprimir. A média. Então, nota 1, 8. Nota 2, 6,5. Nota 3, 7,25. Opa, não dividi por 3, gente, é 6. Acabei de falar que tem que somar 6 e dividir por 3, né? Vamos de novo. 8, 6,5 e 7,25. Agora, uma média acima de 10, então média 7,125. Ok? E aí, o que a gente propõe aqui é deixar para vocês um exercício para vocês treinarem, tá? E aí, esse exercício 5, né? Já está dando tempo, mas aí então, para vocês tentarem reproduzir, não, né? Tentarem fazer. E aí, amanhã, se alguém teve alguma dúvida, alguma coisa, a gente pode dar uma olhadinha. Sempre no final, a gente olha as dúvidas, né? O compartilhamento. Então, o exercício 5, ele diz, né? Uma fábrica de refrigerantes vende seu produto em 3 formatos. Lata de 350 ml, garrafa de 600 ml, garrafa de 2 litros. E aí um comerciante vai lá comprar uma determinada quantidade de cada formato. Ó, eu quero 5 latas, 12 garrafas de 600 e 20 garrafas de 2 litros. E aí, então, é para a gente fazer um programinha ali para calcular quantos litros de refrigerante ele comprou, tá? Então, simples, né? Tantas latas, multiplica pelo ml, garrafa por ml, garrafa de 600, garrafa de 2 litros, e depois transformar o ml em litros para dar a resposta final. Eu acho que, então, por hoje, né, de conteúdo é isso. Né? Amanhã a gente vai ver um pouquinho sobre estrutura condicional, né, ou de decisão. A Camila quer comentar alguma coisa? Não, acho que estou contemplado. Tá. Quem que tinha ficado com aquela dúvida que não estava compilando? Acho que era Gabriel. Gabriel. Tá, eu vou descompartilhar aqui. E aí ele pode compartilhar. Rafa, não sei se o pessoal já está liberado, quem quiser sair, porque é só para ver a dúvida dele. Quem quiser sair pode sair já. Então, obrigado pela participação. Lembrando que às 11 horas nós teremos a palestra com a professora doutora Sandra Mara Cardoso Malta, que será transmitido pelo YouTube. E o link
está no site do Inquipós. Eu vou interromper a gravação agora. Quem quiser ficar, quem tiver com alguma dúvida ainda e quiser ficar para conversar, pode ficar. Obrigada. Pessoal, não percam a palestra da Sandra, eu sou fã, tá? Já vou fazer propaganda dela aqui.